Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esses versos bonitos estão localizados no 3º capítulo do livro Lamentações do profeta Jeremias, verso 21 até o verso de número 23. E que Deus, pela sua graça, em o nome do Senhor Jesus Cristo, possa nos conceder um dia, uma quarta-feira de muitas bênçãos, uma quarta-feira de portas abertas, uma quarta-feira de curas, uma quarta-feira de libertações, de transformações, de renovo, manifestar sobre nós a graça da provisão e o algo novo que somente Ele pode nos conceder. Amém? Sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. Amados, que Deus possa nos dar força e graça também no dia de hoje. Fé e esperança sempre. Não podemos perder a nossa fé. Não se esqueça do que diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Talvez a sua vida não esteja fácil, mas eu quero dizer a cada um de vocês, não desista. E talvez a pergunta seja essa: por que tem que ser tão difícil? Sinceramente, eu gostaria muito de ter essa resposta, mas eu não tenho. Tudo que eu sei por conta da teologia é que a criação perfeita de Deus veio a ser comprometida por conta do pecado de Adão e Eva lá atrás. Amados, eu sei que um monte de coisa parece não fazer sentido, parece desafiar até mesmo a majestade e o poderio do nosso Deus. Tudo isso parece. Eu afirmo a vocês, pelas minhas experiências, por isso eu prego a cada um de vocês com esperança, que de fato tem um ser, a qual podemos chamar de Pai, a qual a Bíblia diz que criou os céus e a terra, cuidando sim de cada um de nós. Mesmo sabendo disso, devemos sim orar todos os dias por tudo e sobre tudo, o tempo todo. Amados, olha a realidade do mundo. Olha como está a violência no Rio de Janeiro, e não só no Rio, mas a nível Brasil. E quando saímos do Brasil, vemos que lá fora também está desafiador. Se faz necessário termos uma vida de oração, sim, apresentando a Deus tudo, mas que o nosso foco não seja somente o pedir isso, o pedir aquilo. Amados, não podemos esquecer da real proposta do nosso bom Deus. A Bíblia diz que podemos chamá-lo de Pai. E vem cá, talvez você seja pai, talvez você, minha irmã, seja mãe. Eu sou pai. E é tão bom quando o meu filho chega e fala assim: papai, eu te amo. É tão bom quando eu chego dos meus compromissos, ele vem e me abraça e me pergunta como é que foi meu dia. Sabe o que é isso? Relacionamento. Que venhamos a ser bons filhos a esse bom Deus. Diga a Deus o quanto você o ama. Diga a Deus o quanto Ele é importante, o quanto Ele é especial. Que o nosso foco seja de ter um relacionamento, de ter uma comunhão com Ele. Amados, Deus conhece sim as nossas necessidades. Eu prego aqui um Deus que tudo vê. Eu prego aqui um Deus que tudo ouve. Eu prego aqui um Deus que tudo sabe. E eu também tenho pregado aqui um Deus que tudo pode. Mas mesmo assim como você, eu também tenho as minhas lutas, as minhas guerras, os meus processos. E é difícil. É difícil. Tudo isso, quando a porta se fecha,
Hoje eu estou de uniforme aqui, mas e quando a porta estava fechada? E quando eu trabalhava de forma autônoma, que eu vi a situação vir ficando difícil, até o ponto que ficou insustentável, eu tive que parar, e sem reserva. E digo mais, e por ser ministro, por ser obreiro, por ter um conhecimento com muita gente, quando as pessoas lá fora vêm com uma situação de crise, a primeira casa que vem, o telefone que toca, costuma ser o nosso. E eu digo a vocês que dentro do possível natural não me faltou nada, pude socorrer sim algumas pessoas. E, amados, o grande divisor na nossa vida é esse: perseverança, confiança, não perder a esperança, não perder a fé. Eu acredito que esses processos que eu tenho passado recentemente é Deus me lembrando de toda a minha trajetória até esse exato momento da minha vida aqui. Eu tenho narrado nos últimos dias, eu tenho exposto o quão difícil foi a minha infância, o quão difícil foi a minha adolescência, o quão difícil foi a minha juventude e até mesmo a transição para a vida adulta. Eu compartilhei com vocês que o meu ministério começou muito cedo. Vocês que estão me acompanhando aqui têm ouvido eu falar isso quase que diariamente. E, amados, eu não tenho aquele anseio de riqueza. Eu tenho um anseio sim de ir morar nos céus. E deixa eu pegar e alertar vocês. É só você olhar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Segundo a Bíblia, nós podemos afirmar que falta tão pouquinho para o Senhor Jesus vir nos buscar. Não deixe nada roubar a sua fé. Não deixe nada roubar a sua esperança. Hoje eu fico me recordando de quantas coisas eu passei lá atrás e eu sempre pude ver o socorro do Senhor. Confesso a vocês que já fiquei muitas manhãs na minha infância, na minha adolescência, sem ter um pão para poder comer de manhã. Quando chegava a hora do almoço, era muito comum ser a comida só o arroz. Aconteceu muito mesmo. Eu me recordo que em dado momento da minha infância, eu comecei a catar sucata para poder ajudar em casa, né? Minha mãe sempre trabalhava, fazia os biscates conforme ia aparecendo. O meu pai era envolvido com álcool, né? Não tinha instrução, não tinha estudo. Por isso, essa questão toda contribuiu para termos uma vida difícil lá atrás. Infelizmente, hoje meu pai já não é mais vivo, né? Mas não foi fácil passar aqueles processos de lá atrás. E eu comecei a me aproximar mais de Deus, né? Ainda na minha infância, ainda na minha adolescência. Na minha adolescência veio a promessa de um futuro como pastor. E hoje, de fato, eu exerço o ministério, né? Há pouco tempo eu tive a oportunidade de fato estar ocupando a liderança de uma igreja. Hoje, no momento, não. Né? Foi um momento lá atrás e eu não sei se Deus vai voltar a me conceder lá na frente o apacentar mais uma vez. Fato é que eu estou à disposição do meu Senhor. E eu fico me recordando dessas fases tão difíceis da vida. Da porta fechada, como tenho narrado aqui, foram 3 meses esperando a porta se abrir, orando pela porta, orando juntamente com vocês, até que Deus foi lá e permitiu que a porta viesse a se abrir. Nada disso foi fácil, mas eu posso testemunhar a você que a comida aqui em casa não faltou. Aquele desespero que eu vivi na minha infância e até um certo ponto da minha vida, graças a Deus, tem muitos anos que eu não sei mais o que é passar pelaquela falta de pão. E mesmo com as portas fechadas, ainda podemos fazer uma prestação de socorros a muito. Amados, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua realidade.
Talvez seja de fato as portas fechadas, talvez seja de fato as doenças e enfermidades, talvez seja de fato o colapso familiar, mas eu digo a vocês, não desista. Pode ser difícil, mas com Cristo tudo vai valer a pena no final. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que é pesado. Eu sei que é difícil. Eu sei que a nossa mente começa a imaginar milhões de coisas. Mas, amados, não desista. Eu tenho certeza que a sua vida não tem sido somente provação até aqui. Lembre sempre dos momentos bons que você teve. Daquele momento onde tudo deu certo e você, poxa Deus, muito obrigado por essa porta, muito obrigado por essa resposta. E eu acredito, eu tenho fé, eu tenho esperança que o que você está vivendo vai passar. Vai passar. E sabe o que é interessante? Quando eu leio e releio esse santo livro aqui, eu vejo que cada nome importante aqui, cada homem, cada mulher, esses santos homens e mulheres que aqui estão, passaram também pelas suas provações, passaram também pelas suas dificuldades. Eu posso citar aqui Abraão, eu posso citar aqui Isaac, eu posso citar aqui Jacó, eu posso citar José, eu posso citar Moisés, eu posso citar o rei Davi, eu posso citar muita gente aqui, mas foram apenas pessoas que viveram uma vida de fé e esperança. Não foi? Nesses últimos dias eu também fiz menção que até mesmo quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui, Ele também passou pelas dificuldades da vida. Essa parte eu faço questão de mostrar a vocês. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33, diz assim, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Esses dias eu disse que quando ele esteve aqui, ele não viveu uma vida simulada. Ele não viveu como se fosse um ator de uma novela, de um filme. De fato, ele viveu essa vida como um de nós. De fato, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisou do alimento para poder manter vivo o corpo físico. De fato, ele precisou da água para poder manter com saúde, manter vivo o corpo físico. De fato, ele precisou da vestimenta e do calçado para poder proteger o seu corpo. De fato, quando ele estava sendo crucificado, ele sentiu a dor do prego atravessando sim o corpo dele. De fato, ele sentiu o peso, a violência daquele chicote que dilacerou as costas dele. De fato, ele sentiu doer. De fato, Maria o carregou 9 meses no ventre. De fato, ele teve que passar pelo processo do nascimento como eu e você passamos. De fato, ele teve que aprender a viver essa vida como um de nós. E de fato, ele morreu e ressuscitou para nos conceder a esperança da vida eterna. Ele diz aqui que ele venceu o mundo. Ele deixou bem claro, amados, ele não nos deixou enganado. Nós passaríamos por dificuldades, nós passaríamos por aflições, mas ele venceu. A vida aqui pode não ser fácil, mas o saber que ele se faz presente em cada momento me dá esperança. Mateus 28, verso 20. Essa citação vem após a sua ressurreição. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, talvez você esteja vivendo uma hora muito difícil. Talvez você esteja vivendo um ano muito difícil. Talvez seja o ano mais sombrio da sua vida. Mas ainda que esteja difícil, saiba você que ele se faz presente lado a lado com você. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, ele diz assim: não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Eu tenho propriedade para falar
até um certo ponto com você. Até um certo ponto. Na minha infância também foi muito difícil se vestir. Se foi difícil comer, também foi difícil se vestir. Eu cansei de colocar pregos no chinelo. Às vezes chegava nos 3 pregos. Não foi fácil. Não foi fácil viver o momento da dificuldade financeira. Não é fácil. E eu sei que a vida não se resume somente a questões financeiras. O dinheiro, a gente faz um biscate e consegue pelo menos aliviar por um dia. Eu sei que lidar com a doença é difícil. Eu sei lidar com a enfermidade é difícil. E foi segunda-feira, eu mexendo aqui no TikTok, me apareceu uma cena que me marcou. Eu vou fazer essa recomendação. Eu acho que eu nunca fiz recomendação. Segue essa pessoa tal, segue esse perfil tal. Eu nem recomendo o meu. Mas esse eu faço questão de recomendar a vocês. O nome do irmão é Kleber Santos. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Vê se consegue ver. Kleber Santos. Esse irmão aqui, ele sofreu um acidente. Ele testemunha em um dos vídeos dele do que o levou a perder os 2 braços e uma perna. Eu não vou narrar o porquê, mas o que me chama a atenção é que quando ele estava no chão, sofrendo dores terríveis, ele pede a Deus pela vida. Ele pede a Deus porque queria continuar cuidando da sua família. E mesmo hoje, não tendo os 2 braços e uma das pernas, ele segue evangelizando, ele segue essa vida com muita fé e com muita esperança. Ele tem ele não estava cometendo um crime quando o acidente aconteceu, né? Eu não vou dar spoiler para poder incentivar você a estar dando uma chance de ouvir o que esse homem tem a falar. Não conheço, não sei de qual parte do Brasil é, mas o testemunho desse homem é um testemunho de fé. Eu tenho certeza que a sua fé e a sua esperança vão ser renovadas quando você escutar o testemunho, quando você ver as superações de vida desse irmão. Amados, não deixe nada roubar sua fé. Não deixe nada roubar sua experiência. Se recorde dos dias bons que você teve com Deus, de quando tudo estava dando certo. E eu digo a vocês, provavelmente, se desandou, a culpa ainda é sua. É experiência. Eu reconheço aqui diante de vocês que eu não sou perfeito, que eu também tenho as minhas manias, que eu também tenho os meus achismos, que eu também tenho as minhas vontades. E a pior coisa que tem é quando passamos por cima da vontade do Senhor. A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa é falha. A nossa pode nos colocar em maus lençóis, né? Algumas coisinhas que eu passei recentemente foram por conta das minhas escolhas, né? E eu saí do sufoco foi pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nunca se esqueça disso. Se estamos aqui hoje, é porque Deus ainda tem seus planos, seus projetos e seus propósitos. Se estamos aqui no dia de hoje, é por conta das misericórdias do Senhor. Pode ser difícil, mas passe pelo difícil com Cristo. Amados, não tente bancar o super-homem. Não tente você bancar a Mulher Maravilha. Se apegue em Cristo, se apegue em Deus. Tenha fé. Tenha fé. Continue confiando e acreditando que essa fase vai passar em nome do Senhor Jesus. Amados, com Cristo somos mais fortes. E eu quero muito poder anotar o seu nome aqui nesse caderno e estar orando com vocês. Eu sempre busco interagir. Tem pessoas que eu interajo quase todos os dias, né? Eu não tenho recursos financeiros para poder socorrer a vocês, né? Sou assalariado, estou indo para minha 3ª semana de CLT, ainda tenho alguns ajustes financeiros para poder fazer também minha vida, mas eu creio que juntos em Cristo nós podemos mais. Eu creio que nós podemos e devemos somar em fé e somar em orações. Talvez a sua fé seja pequenininha. Agora, se eu chegar e somar minha fé com você, ela vai aumentar, não vai?
Então, me dá esse prazer de poder anotar o seu nome aqui e juntos orarmos, clamarmos a Deus pela graça do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu sou grato pela vida. Eu sou grato pelo dia de hoje. A sua palavra deixa bem claro que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Oh, glória. Obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje. Senhor, eu quero ser ousado e te agradecer até mesmo pelas lutas. Meu Senhor, nada acontece por acaso. Nós queremos achar às vezes um culpado e esquecemos que o culpado pode ser nós mesmos. E eu te peço, meu Pai, trabalhe em nossos corações, que possamos entender, Senhor, que a vida não se resume somente a esse momento. Eu continuo acreditando, Senhor, que ainda há um céu, que ainda há um reino, a qual o meu Cristo vai reinar de forma plena e consumada, meu Pai. Eu quero fazer parte desse reino e eu acredito que os meus irmãos também querem fazer parte desse reino, meu Pai. Senhor, nos dá força, nos dá graça. Não deixe, Senhor, as circunstâncias roubarem nossa fé, roubarem, ó Pai, a nossa esperança, não. Senhor, nos dê força, nos dê graça, nos sustente na caminhada. Senhor, a nossa quarta-feira está apenas no seu início. Eu te peço que o Senhor possa nos guardar da violência, nos guardar dos acidentes. Pai, de fato, nos conceder um dia abençoado em Tua presença. De fato, nos conceder, Senhor, um dia de portas abertas, de provisão, meu Pai. Um dia de curas, um dia de libertações, um dia de transformações. Um dia, ó Pai, com o Teu agir, com o Teu mover. Pai, talvez tudo esteja difícil, até mesmo na esfera do impossível. Pai, ainda que tenha chegado no impossível, de uma coisa eu sei e acredito, que para o meu Deus nada é impossível. Aquilo, meu Pai, que está fora do alcance humano, aquilo que não podemos mais, eu creio que o Senhor segue podendo tudo, meu Pai. Oh, meu Senhor, visite os corações, visite, meu Pai, os meus irmãos espalhados pelo Brasil e mundo afora. Que o Senhor possa tocar e alcançar cada um desses corações e manifestar no dia de hoje, nesta quarta-feira, a Tua majestade, o Seu poderio, a Sua glória. Meu Pai, quantos nomes estão anotados aqui? Quantas vidas, famílias. Senhor, cada uma com a necessidade. Eu te peço, meu Senhor, cura, salva, transforma, liberta, abre portas. Move, meu Pai. Move, meu Senhor. Meu Pai, como eu amo poder chamar o Senhor de Pai. Como eu amo chamar o Senhor de amigo. Eu te peço, meu Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifeste a Tua glória, a Tua grandeza em nossas vidas no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fé e esperança sempre. Que Deus possa, sim, nos conceder um dia abençoado. Amém, meus irmãos? Paz.